Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite, papais, boa noite, mamães, responsáveis, os nossos alunos do Colégio Terra. Desde já, em nome de todo o corpo docente, direção, coordenação, os acolho. Sejam muito bem-vindos. Na oportunidade, de maneira muito especial, quero acolher a doutora Kênia, ela que hoje partilhará um pouquinho conosco a sua vasta experiência. Bem-vinda desde já. Enfim, muito bom ter vocês aqui, gente. Tudo bem por aí? Espero que sim. Hora ou outra a gente se encontra, sempre se fala via telefone, hora ou outra aqui na porta do colégio, até mesmo em alguns atendimentos. É muito bom ter vocês ativamente, né, participando da vida escolar dos filhos de vocês. Isso é uma alegria muito grande e para nós, claro, em nome de toda a instituição da comunidade educativa Terra, isso é um motivo de alegria tê-los. Na ocasião, sempre a gente fala que o momento de reunião de pais não é somente para falar dos problemas dos alunos, sempre tem esse estigma, né? Reunião de pais, aí é problema. É tão engraçado que eu já partilho com vocês que, quando eu anunciava essa reunião, primeira pergunta que eles fazem em sala de aula aqui para nós: Eduardo, vai falar mal de nós para os nossos pais? Né? Essa talvez é uma cultura que tenha sido inculcada aí, e pelo contrário, esse momento aqui, claro, ele é de formação, onde o nosso intuito é dar prosseguimento de um projeto que sempre nós tivemos e que deu muito certo, e devido à pandemia tivemos que extinguir aos poucos, que é a escola de pais, sabe? E na ocasião nós queremos fazer desse momento também um momento formativo para os pais. Aqueles pais que estão participando da primeira vez, no nosso convite, a gente lá discriminava, né, a nossa pauta, como será organizado. Então, num primeiro momento, nós teremos aí a apresentação por parte do nosso diretor, professor Rubinho, depois, posteriormente, teremos a fala e o momento de partilha e formação com a doutora Kênia, e, por fim, encerraremos esse nosso momento de reunião com os avisos gerais por parte da coordenação. Na ocasião, só para que vocês entendam, nós não trataremos de assuntos particulares, né, no coletivo aqui. Nós trataremos, caso haja necessidade, colocamos à disposição no individual, no privado, ou até mesmo presencialmente aqui, junto a nós da coordenação. Tá bom? Então, praticamente essa é a organização do nosso encontro dessa noite. Quero acolher mais uma vez a todos que chegaram agora por último. E já começando esse nosso momento, passo a palavra, então, para o nosso diretor, o professor Rubinho. Opa, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, mais um momento único, né? Desde já agradecer a presença da doutora Kênia Fernandes, né? E em nome também da Rose, da Lelena, né? De todos os colaboradores aqui do Colégio Terra, já desejar uma boa noite, né? Fazer com que vocês aproveitem mesmo esse momento único, como nós já tivemos o nosso primeiro encontro, né? E foi um sucesso. Eu tenho certeza absoluta que mais esse encontro, juntamente com vocês, pais, será nosso auge agora, né? Para que a gente possa dar andamento muito bem finalizar o nosso terceiro bimestre e, claro, no sprint total, a gente finalizar bem depois do final do ano. Mas agora vamos lá. Direcionado, né, de imediato, como já disse, agradecer a presença da doutora Kênia aí. E o mais importante agora para vocês, pais, era aproveitar mesmo, né, porque quando a gente fala dos nossos filhos, né, conversar com nossos filhos, e agora nós temos aqui uma mestra, uma doutora, né, nessa área que possa fazer com que meu filho possa me ouvir. Olha que coisa grandiosa, hein? Então já ter essa noite, né, um norte para que, já vai ser uma ajuda muito grande aí para nós. E vocês podem ter certeza, né, que o Colégio Terra, juntamente com todos aqui, a gente sabe que a caminhada é constante, a gente tem um rumo brilhante de sucesso aos vossos filhos, e desde já
agradecer mesmo a presença de cada um, em nome da Rose também e da Lelé. Valeu? Então, seja bem-vinda, tá? Então, sejam bem-vindos a todos e que tenhamos uma ótima noite aí de sucesso nesse mais encontro de nossa reunião. Valeu? Boa noite a todos. Muito bem, muito bem. Então, antes da doutora Kênia falar, é interessante que a gente conheça um pouquinho, né? Quem é ela que nos conduzirá a um momento de reflexão nesse início. E a Kênia Fernandes é orientadora educacional, psicanalista, clínica, atua na educação há mais de 28 anos, apaixonada e estudiosa por temas relacionados ao desenvolvimento humano, como vocês veem aí, eu estou até partilhando com vocês a tela, né? Motivação de pessoas, psicanálise, neurociências, coaching, PNL e hipnose. Ela trabalha no DF, né? Trabalha na Secretaria da Educação do Distrito Federal há mais de 20 anos e ministra aulas em várias instituições de psicanálise do Brasil. Deixa eu só partilhar outra. Ela também é graduada em pedagogia, sua formação, orientação educacional, especialista em psicopedagogia clínica e institucional, saúde mental, neurociências comportamental e cognitiva com ênfase em PNL, master em hipnose clínica, mentora de inteligência emocional, palestrante corporativa, formações internacionais como master em programação, neurolinguística, master em hipnose clínica e coaching. Atualmente ela está cursando aí o doutorado livre em psicanálise. Kênia, bem-vinda, muito bom tê-la conosco, tá? É uma alegria, sinta-se acolhida em nome de toda a família Terra. Família Terra engloba coordenação, direção, os colaboradores, professores e também a família de todos os nossos alunos, que também é a nossa família. Bem-vinda, então, com você, agora, esse momento. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Faz um oizinho aí, um joinha, por favor. Estamos ouvindo bem. Então tá bom. Gente, muito obrigada. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Rubinho, pelo convite, né? Obrigada ao Colégio Terra por esse momento, né? Afinal de contas, pararmos um pouquinho para falar dos nossos filhos, como ouvi-los e principalmente como fazer com que eles nos ouçam é bem complicado, né? Mas como o Eduardo falou, né? Muito obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada por estar aqui, pois falar de educação e falar de educação de filhos é algo assim muito, muito caro para mim, porque eu sou mãe. Então, antes de toda esse currículo, né, eu quero me apresentar a vocês. Agora eu vou me apresentar como Kênia Fernandes. Eu sou mãe, sou filha e sou mãe de 2 meninos lindos, sou casada e tenho o João e o Pedro. Eles têm 15 anos, são gêmeos, estudam no ensino médio. E me dão muito trabalho, porque filho adolescente dá trabalho, né? E a gente para e pensa assim, caramba, o que fazer com filho adolescente? E eu acredito que vocês aí estão com os filhos adolescentes, né? 6º ano, 7º ano, 1º ano, enfim, eu quero, assim, dar boas-vindas a vocês por essa palestra. Não é uma palestra, é um bate-papo. Eu até tinha montado alguns slides, enfim, mas eu não sou muito presa à teoria. Eu gosto de vivenciar situações na prática. Porque é a prática que a gente vive, é na prática que a gente sabe o que fazer, né? E todos nós, pais e mães, buscamos fazer algo para acertar. A gente não nasceu com um manual, né, de instruções de como ser pai, de como ser mãe. Mas eu acredito que se cada um está aí se disponibilizando, aqui temos 47 pessoas, né? 47 pais. Nossa, gente, como é importante essa presença de vocês. E principalmente a presença de vocês nesse momento. Eu falo isso como orientadora educacional, já trabalho na Secretaria de Educação há 22 anos aqui no DF. E na carreira magistério,
já vou fazer 30 anos aí, graças a Deus, né, estudando e trabalhando dentro dessa área da educação. E eu escolhi ser orientadora educacional. Foi algo que, de fato, eu sempre tive o dom de ensinar. Desde criança, minha mãe me pegava ensinando as bonecas a estudarem. Então, eu com 5, 6 anos, eu já estava ali fazendo da parede da minha casa uma lousa, ensinando para as bonequinhas o A, E, I, O, U. Então, já desde muito pequena, eu amo a educação, né? Eu acho que é um momento mais assim, eu vejo que é a profissão que realmente transforma pessoas. E por esse fato de transformar pessoas, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu falo isso para os meus colegas professores, trabalho há muito tempo nessa área e eu falo para eles, olhar com um olhar de alma para os nossos alunos, como se você estivesse olhando para o seu próprio filho. E isso é muito importante, porque quando a gente olha para o nosso aluno como o nosso filho, a gente olha de outra maneira. A gente passa a olhar com amor, e a gente passa a olhar com compaixão, principalmente a gente passa a olhar com o olhar de paz, que é aquele o que nós pais queremos para os nossos filhos, né? Essa é a primeira pergunta que eu quero dizer a vocês. O nosso tema é como fazer o meu filho me ouvir, mas, na verdade, vamos começar pensando o que todos os pais querem para os seus filhos. Vamos lá, quem pode me dizer alguma coisa? Gente, eu gosto de gente conversando, tá? Então, como eu sou assim, eu sou hiperativa, já vou falar para vocês. Sou hiperativa, diagnosticada, meus filhos também. Então, todo mundo na nossa família, todo mundo assim, agitado, que gosta de falar. E eu estou aqui querendo realmente essa conversa, essa troca, né? Vamos trocar. Eu não gosto, eu falei assim, esses dias foi para minha diretora. Nós voltamos agora para o presencial aqui em Brasília, né? E foi a melhor coisa do mundo que aconteceu para mim, porque essa história de falar na frente de um computador, haja paciência, e ainda para eu trabalhar isso em mim, também haja inteligência emocional. E é muito interessante que vivenciar a realidade de gerenciar as emoções diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, né, ainda em pandemia, foi um desafio muito grandioso para mim. Muito grandioso, porque eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conversar, de ver as pessoas. E foi um treino gigantesco de programação neurolinguística, trabalhando comigo mesma para estar aqui com vocês. E eu quero conversar com vocês. E aí, a pergunta é: o que de fato nós queremos para os nossos filhos? Boa noite, meu nome é Wilson, sou pai do Gabriel Borges, primeira série. Bom, a gente quer que nossos filhos progridam como pessoas, como profissionais, possam desempenhar o melhor papel possível na sociedade como um todo, na própria doutrina católica, no caso da minha família, nós somos católicos praticantes, que eles possam progredir como pessoas, seres humanos, profissionais, e buscar isso para a vida deles. Além da saúde, é claro que todo mundo é comum a isso, né? Sim. Quem mais? Só o senhor Wilson que espera alguma coisa pelos filhos? Olá a todos. Kênia, eu também, como você, gosto muito de pessoas, gosto de interagir, gosto de ouvir, gosto de conhecer pessoas, gosto de aprender com pessoas. Eu sou Zé Enivaldo, sou o pai do Arthur, e o meu desejo é que os meus filhos tenham muito sucesso, que sejam pessoas educadas, que saibam se colocar no lugar das outras pessoas e que possam contribuir para um mundo melhor. Basicamente isso. Que bacana. Obrigada. Uma mãe. Já foram 2 pais, eu quero ouvir uma mãe. Eu sou Denise,
mãe do Paulo Ricardo, da 3ª série. E, na verdade, o que eu espero do meu filho, que eu desejo para ele, é que ele possa conviver no mundo de pessoas melhores. E para ele conviver nesse mundo de pessoas melhores, ele também precisa aprender a conviver com o outro. E quando a gente fala nessa convivência, é no sentido de, em todos os aspectos, de tolerância, de respeito, de afetos, né? De afeto. E isso eu desejo a ele, sinceramente, aos dois, né? Que eu tenho outro também, que ele seja consciente das suas escolhas, que as suas escolhas, elas têm consequências, né? E essas escolhas, elas são para a vida. Então, assim, é no sentido de conversar, dialogar, e ele aprendendo a conviver com as pessoas, eu creio que isso vai servir de base para que ele tenha acerto, ele tenha escolhas conscientes dos seus, em todos os seus, em todas as suas atitudes, o que eu devo e o que eu não devo fazer, o que é melhor para mim e o que é melhor para o outro, né? Então, eu espero que eles sejam pessoas de bem, pessoas felizes. O sucesso, para mim, ele é consequência das atitudes, das suas escolhas, né? Ele é só um final, né? A escolha do processo para chegar até esse sucesso, isso é o que eu quero que eles tenham consciência dos passos que eles precisam dar. Uhum. Obrigada, Denise. E eu vou falar como avó. Eu não sou a mãe do aluno, mas sou a avó. Eu sou a avó do Júlio César, do 6º ano. Eu criei 3 filhos e estou criando um neto, que é ele. E eu espero dele tudo que foi com os meus filhos. O que eu pude dar para os 3 filhos, eu estou tentando fazer o mesmo por ele. E é isso que eu falo com ele todos os dias. Segue o exemplo do seu pai, dos seus tios que eu criei. E se a mesma pessoa está criando 3 que deu certo, não pode um dar certo. Então, você tem que dar certo. Isso é uma coisa que tem que dar certo. Tem que estudar, tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito, que é uma das coisas que eu mais peço para ele ter respeito. Ser um bom aluno, né? Porque não tem como não ser bom aluno e tirar nota boa, tem que tocar para frente, tem que ser um bom aluno. Então, eu desejo e peço para ele, todo santo dia, eu peço a mesma coisa para ele, ter educação, ter vontade, pensar no futuro dele, porque só o estudo é a única coisa que ele pode ter, que a gente pode deixar para ele, é o estudo. Como avó, como mãe de 3, é o exemplo que eu deixo para eles. É isso aí, que eu deixei para os outros, e eu tenho mais 3 netos. Tiro o Júlio César com mais 3, estão 4 netos que eu tenho. E desejo tudo para todos, eu desejo mesmo, como mãe e como avó. Obrigada, Solange. Mais alguém? Bom, então, todos nós, né, queremos que os nossos filhos tenham sucesso. Todos nós, pais, queremos que os nossos filhos sejam pessoas melhores. Eu acredito que nesse dia de hoje vocês vão sair daqui com muitos pensamentos e refletindo sobre muitas atitudes. Nessa conversa, nesse bate-papo que nós teremos hoje, eu vou trazer para vocês as melhores estratégias que nós, pais, podemos utilizar para fazer com que os nossos filhos realmente nos ouçam, para fazer com que os nossos filhos realmente olhem para nós como exemplos e vivam de verdade esse desejo de ser pessoas melhores. Mas, antes de tudo, eu quero colocar para vocês que cada um tem uma história. Cada um tem uma história de vida. E ninguém é igual a ninguém. Os nossos dedos não são iguais. Assim também os nossos filhos não são iguais. Eu digo para vocês que eu tenho gêmeos e os dois lá em casa é a lua e o sol, o dia e a noite. São totalmente diferentes. O maior desejo que eu tinha quando eu casei era ser mãe. E contando um pouco da minha história para vocês,
eu tive que fazer inseminação, porque o meu marido teve câncer e ele não podia ter filhos, e quando nós descobrimos, ele teve que fazer um transplante de medula, foi uma situação muito complicada. E o meu sonho, eu casei aos 25 anos, e o meu sonho era ser mãe. Então, já logo iniciando o casamento, eu quis, né, ser mãe, e nós tentamos durante 5 anos, até que fomos em vários médicos, tentando e não consegui engravidar, até que nós conseguimos encontrar um médico maravilhoso que nos ajudou nesse percurso, né, de sermos pais. Mas, infelizmente, nesse período, meu marido estava doente, a gente não sabia o que estava acontecendo com ele, até que descobrimos, né, ele estava com câncer, linfoma, e precisou fazer quimioterapia. Nesse período em que eu fiz a inseminação, foi uns 2 meses que eu estava grávida, a gente descobriu esse câncer e eu passei a minha gravidez inteira com ele em quimioterapia e com medo dele morrer e eu ficar com 2 crianças sozinha. Então, esse sentimento de angústia, né, que a gente tem quando está diante de uma situação muito difícil. Eu sou uma pessoa católica, eu sou praticante, e eu procuro ir à missa, né? Eu faço parte de um grupo, temos, assim, uma história de caminhada. E foi em Deus que eu consegui apoio, né? Foi em Deus, foi nos meus colegas, foi na minha família que eu consegui esse apoio de suportar a dificuldade de achar que eu poderia ser mãe, mas sem um esposo. Isso é muito difícil. Para mim, na época, era o pensamento que vinha. Como, meu Deus, eu pensava, né? Como, Senhor, o Senhor vai me dar 2 filhos logo de uma vez e, de repente, eu vou ficar viúva, né? E aquela sensação de impotência, aquele medo. E, graças a Deus, tudo deu certo. Até que, por esse período, os meninos nasceram. E aí foi quando eu entrei com uma depressão pós-parto. Tive uma depressão pós-parto, não queria ver os meninos, fiquei desesperada. Eu falei, não tem condições uma pessoa que trabalha com a saúde mental, com o saber lidar com filhos, e eu não quero ver os meus filhos. Então, foi uma luta muito grande interna, né? Uma luta, uma busca incessante de fazer o meu melhor, porque ali havia 2 crianças que dependiam de mim. E quando a gente para e pensa assim, 2 crianças que dependem de mim, eu preciso tomar decisões, né? Eu preciso sair de uma situação. E foi em busca de ajuda, a gente precisa ter essa ideia de que nós precisamos de outras pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E precisando de pessoas, eu percebi que eu podia ser melhor, eu podia crescer e podia me tornar uma mãe melhor. E foi quando meu marido ficou bem, graças a Deus, a gente começou a educar os meninos. Mas no decorrer desse período de educar as crianças, eu percebi que um filho meu era muito agitado. E me dava muito trabalho, muito difícil. E eu não sabia o que fazer com ele. Eu era apenas orientadora educacional, tinha passado na Secretaria de Educação, mas não tinha ainda a experiência da realidade, né, de trabalhar com dificuldades de aprendizagem, e foi a partir daí que eu precisei procurar ajuda para saber como lidar com meu filho, porque ele era uma criança que mamava, mas ficava acordadinho, eu passava horas, eu passava semanas sem vendo o sol nascer, e o menino não dormia, até que nós descobrimos que logo, logo ele tinha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade extremamente elevada. Meu marido é militar, então vocês imaginam, né? Uma pessoa assim, rígida, extremamente autoritário, para saber lidar com uma criança custosa, porque era uma criança extremamente custosa. E foi a partir daí que a minha trajetória como orientadora educacional, psicopedagoga, começou a ser trilhada. E eu fui percebendo na prática da minha vida que era olhando para o meu filho de uma forma diferente, que eu poderia tê-lo mais próximo de mim. E é olhando para o seu filho de uma forma diferente que você pode ter o seu filho mais perto de você. Entendê-lo na sua singularidade.
na sua subjetividade. Nós somos pessoas diferentes, cada um pensa diferente. E filhos também são assim. A gente precisa entender que os nossos filhos não vão carregar um legado que é nosso, de conhecimento, de moral, de valores, de princípios, porque nas suas escolhas, como a Denise falou, eles vão trilhando o caminho deles. E aí foi um caminho que eu fui trilhando em busca de conhecimento. Para saber lidar com o meu filho, eu busquei conhecimento. Então, eu fiz psicopedagogia, comecei a fazer neurociências, comecei a fazer cursos e mais cursos para saber como lidar com a cabecinha do meu filho. Até que um dia o neurologista dele chegou para mim e falou assim: Kênia, você não é a orientadora educacional do seu filho. Você não é a psicopedagoga do seu filho. Você não é a neurocientista do seu filho. Você é a mãe. E o que é ser mãe? Ser mãe é você cuidar. É você amar. É você colocar no colo. É você olhar para aquela criança, ver o desenvolvimento dela em busca de estar perto, cuidando, amando. A palavra certa é essa, amando. Amando nas suas dificuldades, porque quando nós estamos diante de uma dificuldade, eu procurei psicólogo, eu achava assim que psicólogo era para, na época eu falava assim, não gente, psicólogo é para uma pessoa desequilibrada, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço, mas não, eu estava perdida, em busca de me achar, de me encontrar. Foi aí que eu comecei a fazer terapia, e dentro da terapia eu comecei a trilhar um outro caminho de autoconhecimento, de entender que eu não poderia agir com meu filho como uma profissional, mas sim como mãe, colocá-lo no colo, entender o seu chorinho, que o choro dele muitas vezes era um choro de angústia, porque ele também não sabia lidar com aquelas emoções, e eu precisava ajudá-lo a entender como que ele poderia lidar com as emoções dele. Mas antes de tudo eu tinha que lidar com as minhas. Eu tive que aprender a gerenciar minhas emoções diante das emoções dos meus filhos. Então foi a partir daí, gente, que eu comecei a trilhar esse caminho de autoconhecimento e de busca para entender meus filhos. E foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Porque eu encontrei uma Kênia totalmente desequilibrada, que não sabia lidar com as dificuldades, que muitas vezes eu achava que eu sabia demais. E a gente tem essa ideia, né, de que a gente sabe muito, mais do que os filhos. E a gente não sabe não, gente. Os nossos filhos hoje, eles sabem muito mais do que a gente em muitas coisas. Hoje eu chego para o meu filho, que tem 15 anos, os dois, né? E eu falo assim, vem cá e me ajuda aqui nesse negócio do computador, porque eu não sei nada disso. E eles vêm, sentam comigo na maior paciência, porque eu ensinei a ter essa paciência. Porque eu tive que ter paciência comigo. Então, às vezes, sabe quando o filho adolescente fala assim, mamãe, espere um pouquinho. Esse espere um pouquinho deixa a gente, né, enraivada, enraivecida. Aí hoje eu falo assim para eles, olha, eu vou respirar fundo, vou contar até 10. Se até 10 você não chegar aqui, aí eu corto o Xbox. Aí pronto. Em 5 minutos o menino já está lá, está me ensinando, está me ajudando e está rindo, e a gente começa a brincar, e ali vai, e é assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente precisa barganhar, sim. Precisa criar estratégias. Não é porque meus pais me criaram, eu vim de uma família extremamente tradicional, um pai cearense da Peixeira, né, uma mãe mineira, submissa, que era costureira, não tinha nenhum ensino médio. E hoje eu falo assim, como Deus é bom e como eu tive a educação dos meus pais com valores, com princípios e sempre conversando. Eu tive uma mãe que conversava muito comigo. E talvez seja por isso que hoje eu converso muito com os meus filhos. Mas não significa que se o seu pai ou sua mãe não conversou com você, não significa que você não tenha que conversar com os filhos. E isso é muito importante. Como fazer o nosso filho nos ouvir? A partir do momento em que nós ouvimos o nosso filho. Quando nós entendemos o sentimento deles. E quando eu falo dos sentimentos, é saber realmente o que eles estão sentindo.
Na programação neurolinguística, nós aprendemos que mapa não é território. O que isso quer dizer, né? Que a nossa mente é diferente. Nós temos aqui 56 pessoas que pensam completamente diferente, que têm uma visão de mundo diferente. E por que o nosso filho tem que ter a mesma visão que a nossa? Não tem. Eles não têm. Eles também têm opiniões próprias, né? Eles também têm desejos, eles também têm escolhas. E eu digo isso porque é uma realidade difícil da gente aceitar, mas a gente precisa ver os nossos filhos de forma diferente. Eles não são iguais a nós. Eles podem levar, sim, toda uma estrutura de valores, uma estrutura de princípios, mas eles vão fazer as escolhas deles. E eu costumo dizer para os pais dos 6º anos, a gente tem a ideia de que quando a criança entra no 6º ano, já vai virar uma mocinha, um mocinho, então ele tem que se virar. Vai lá, meu filho, você já está virando um rapazinho, já está virando uma mocinha, então começa a estudar por você, gente. Não façam isso, porque eles precisam do apoio. É o momento mais importante. Eu falo porque eu trabalho em escola pública. Os meus filhos estudam na escola particular, mas na escola pública eu vejo todos os dias a dificuldade que é para a criança se adaptar a uma realidade nova. Trabalhei muitos anos na escola particular e não foi diferente, porque os pais têm a tendência, nós pais, porque eu me incluo também na realidade, nós pais temos a tendência de que, quando nós temos a criança bebezinha, aquela gracinha, né, coloca no colo, oh, guti-guti, tão bonitinho, meu bebezinho lindo, meu neném lindo, e quando o menino chega nos 14, nos 15 anos, se vira. Você agora é um homem, você agora é um rapaz, você tem que crescer. É uma ruptura muito grande. Essa fase da adolescência é muito importante, para que nós tenhamos o olhar de amor, não simplesmente de dar autoridade, de delegá-los a missão de ir ao mundo e fazer a sua vida. Eles precisam ainda de colo. É a fase que nós temos, eu digo isso pela vivência e pela prática. Por que tantos adolescentes e tantos jovens se enveredam para o mundo das drogas, né? Vamos falar de uma linguagem mais clara? O mundo das drogas estão aí, ó, cada dia que passa. Novas drogas estão sendo fabricadas com o intuito de realmente trazer esse adolescente para um mundo irreal. Eu escuto muitos adolescentes, e eu vou falar para vocês um testemunho de um adolescente que foi na quarta-feira passada. Esse menino tem 12 anos. Ele é um garotinho que está fazendo o 6º ano. E ele chegou para mim chorando na sala, dizendo que ninguém conversava com ele em casa. Aí eu conversando, eu falei assim, me fala, como que é a sua vida? Aí ele me contou que ele tinha um pai, uma mãe, mas a mãe dele estava grávida e tinha uma bebezinha já de 2 aninhos de idade, estava grávida agora do 4º filho. Que ele tinha o mais velho, era ele, a bebezinha e a pequenininha que estava na barriga da mãe. E ele tinha que cuidar da menininha de 2 anos. E ele se sentia muito atarefado. E ele dizia assim, meus pais, eu sinto ansiedade, eu sinto vontade de chorar, eu sinto, às vezes ele falando, Kênia, eu sinto falta de ar. E quando eu falo para o meu pai e para minha mãe, eles acham que é besteira, porque eu já tenho 12 anos, eu já sou um rapaz. Eu já tenho que saber lidar com os meus sentimentos. Ô, gente, isso é uma judiação. Porque esse menino, ele precisa de colo. Ele está voltando, a gente fala dentro da psicanálise que um mecanismo de defesa do ego dele é regredir para uma idade lá atrás, que ele se sentia amado. Então ele fala, eu tenho vontade de chorar, às vezes eu tenho vontade de até... Ele revelou, às vezes eu tenho vontade até de chupar chupeta. Porque é a forma que ele tem de voltar ao estágio anterior, aonde ele era amado. E ele não está sendo. Então é importante, pais e mães que estão aí hoje,
que são pais dos alunos dos 6º anos. Escutar o seu filho, os sentimentos que eles têm, não é uma bobagem. Pelo contrário, é sabedoria. É sabedoria você parar um pouco para ouvir o seu filho. Eu sei que a nossa vida é muito corrida. Olha, eu vou dizer para vocês, na prática. Eu sou orientadora educacional 40 horas na Secretaria de Educação. Eu trabalho das 8 ao meio-dia, de 2 às 5 da tarde, e à noite eu atendo na clínica. Eu estou aqui na clínica que eu atendo. E eu atendo na segunda, na terça e na quarta, na quinta eu atendo online, na sexta à tarde eu atendo à tarde. Eu tenho praticamente o horário para estar com os meus filhos no sábado e domingo. Mas não é por isso que eu não olho o material escolar, que eu entro no site quando eu tenho um tempinho para saber o que ele está fazendo. Quem são as pessoas com as quais eles estão falando. Eu procuro saber com quem que eles estão conversando no Instagram, com quem que eles estão conversando no WhatsApp. Você, pai, você, mãe, tem autoridade. Não existe essa história de que o seu filho tem que ter a liberdade de fazer o que ele quiser. Ele precisa ser vigiado e ele necessita disso. Ele precisa de limites. E os pais que dão limites são aqueles pais que conversam. Não é aquele pai que é autoritário, que diz, você não fez mais do que a sua obrigação. Né? A gente escutou tanto isso, né? Eu escutei demais quando eu tirava nota boa na escola. Aí a minha mãe falava assim, menina, você não fez mais do que a sua obrigação. Gente, mas era tão difícil estudar. Até hoje né? Eu estudo. E eu também faço ainda um curso. Esses dias eu terminei agora uma pós-graduação em neurociência, aí meu filho falou assim, mãe de Deus, como é que você consegue? Eu falei assim, olha, meu filho, estudar é uma coisa muito ruim, mas é uma coisa que eu amo fazer porque eu aprendi. Eu criei um caminho neuronal em que eu não consigo mais ficar sem estudar. Porque foi um costume, a pandemia fez isso comigo. Eu precisei encontrar um caminho para eu não enlouquecer na pandemia, porque eu precisava estudar. Então, todos lá em casa começaram a estudar. Hoje eles estão fazendo os cursos de inglês, vários cursos online. E é interessante, porque você estar perto, conversar com o seu filho e saber o que ele está fazendo, é algo muito, muito especial para eles. Então, quando você tiver um tempinho de verdade, sabe? Se coloque, se programe para você fazer isso aí. De sentar, olhar o que seu filho está fazendo. É de suma importância que eles vejam que você está perto. O meu filho mesmo, o João Gabriel, ele fala assim para mim, mãe, você já viu a minha nota? Às vezes eu deixo muito livre, mas eu fico sabendo de tudo, porque eu deixo ligado no meu celular, a vida dele está aqui no meu celular. Então, tem horas que eu estou sentada lá na escola, eu tenho um tempinho, eu dou uma olhada, entro no site, vejo o que eles estão fazendo, se deixaram de fazer atividade, eu sei tudo. E é importante isso, porque a gente tem a tendência de compensar a ausência com outras coisas. A gente tem a tendência, pais, de compensar a ausência de não estar perto dos filhos com presente. Aí compra o melhor celular. Esse menininho que estava conversando comigo, ele estava com um iPhone. Ele estava com um celular melhor do que o meu. Mas a ausência da mãe, a ausência do pai, era o que ele precisava, era da presença deles, não era do celular. E ele falou isso para mim. Ele, como criança, disse, olha o meu telefone que meu pai me deu. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Ele falou assim, mas eu não queria. Gente, esse menino só tem 12 anos. 12 anos de idade. E a gente tem a tendência de subestimar a inteligência dos nossos adolescentes, achando que eles não pensam como a gente pensa. Pelo contrário. Eles pensam bem além. Então, é importante que a gente pare um pouco e pense, o que meu filho está pensando sobre mim? Pergunte. Pergunte para o seu filho, o que você acha de mim, meu filho? O que você pensa sobre mim? Você vai ver que interessante. Alguns podem até ficar com medo, né? De falar alguma coisa pelo fato de não terem essa convivência, ou talvez até mesmo essa proximidade. Mas, olha, pais e mães, eu quero colocar isso para vocês. Se permitam isso. Desse primeiro passo.
de ouvir seus filhos. Esse ponto de ouvi-los, de entender os sentimentos, é igual a mãe que quer que o filho coloque uma blusa de frio porque está frio, mas para ele não está frio. Por que a gente tem que fazer um menino usar uma blusa de frio? Porque ele não está sentindo. Entender o sentimento dos filhos. Isso faz você cada vez mais conectado. E ele vai te ouvir. Porque quando você entende como ele está se sentindo, ele vai também entender como você se sente. Eu, esses dias, falei até com meu esposo que, como eu queria, né, ter um manual de instruções para saber lidar com adolescente de 15 e 16 anos. Mas é tão difícil e é tão complicado, porque para você se aproximar ainda mais nesse mundo virtual, vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão dentro da linguagem da neurociência. Quando nós estamos diante de um jogo, eu acredito que os filhos de vocês jogam, né? Os meus jogam demais, fazem parte até de campeonatos, enfim. Mas olha só que interessante, né? O jogo, ele tem a tendência de produzir em nós um nível muito alto de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do prazer. É um neurotransmissor de uma sensação boa, de alegria, né? De impulso, principalmente ligado à adrenalina. Então, quando o seu filho ou sua filha estão diante de um computador jogando, ali há uma descarga imensa de neurotransmissores, de dopamina, endorfina, adrenalina, tudo misturado. E ali ele fica agitado. Por quê? Porque o cérebro não consegue distinguir o que é real do imaginário. Isso cientificamente comprovado. Então, nós não distinguimos o que é real do imaginário, principalmente no momento em que a criança está jogando. Aquele mundo virtual é o mundo dele. E ele está sentindo todas as coisas que ele poderia estar sentindo do lado de fora, vivenciando aquela realidade de jogo. Então, a descarga emocional e a descarga elétrica neuroquímico, né, no organismo dele está em altíssimo nível. E, às vezes, nós ficamos revoltados com a situação, pedimos, fulaninho, vem para cá, fulaninho, vem tomar água, fulaninho, sai do computador, fulaninho, ciclaninho, e a gente começa a falar com o nosso filho, sai daí desse computador, aí vai lá e despluga. Quando a gente faz isso, a gente desliga, ou a gente briga, ou a gente desliga primeiro. O nível de serotonina, de dopamina neles e de noradrenalina está em altíssimo nível. Se você faz isso, qual é a primeira reação dele? Ele vem para cima, né? Ele tem a tendência de brigar, de chorar, de xingar. Pô, mãe, por que você fez isso? Pô, não sei o quê, não sei o quê. E começa aquela briga e vira aquele inferno, gente. A verdade é essa. E a gente não sabe como lidar. Agora vocês vão saber. Respira fundo e deixa passar a onda da noradrenalina, baixar para depois você conversar. Se você fizer isso, você vai estar ganhando o seu filho. Eu digo isso por experiência própria. Um dos meus filhos, o João Gabriel, ele joga Fortnite já há um tempo. Ele até participa de campeonatos, e ele já ganhou muitos prêmios, ele até, acho até interessante, porque tem mãe que fala assim, como que você se sente orgulhosa, né? Mas eu me sinto orgulhosa, que inclusive até o Red Bull patrocina ele, porque ele joga muito bem e ele está entre os 10 melhores do mundo. E eu digo assim, menino, como é que você consegue fazer isso? Porque ele se concentra, ele é hiperativo e quando ele está ligado a uma coisa que ele gosta, ele vai até o fim. Ele já está fazendo cursos de jogos, para ele é isso que ele quer fazer da vida dele, e ele está feliz e tudo bem. E eu preciso respeitar, porque é onde ele está bem. Mas no dia que eu bati de frente com ele, eu tive um grande desprazer dele olhar para mim e falar que eu não o amava. Aquela chantagem emocional que adolescente faz, né? Ah, você não me ama, e tudo que eu faço está errado, e eu não quero saber disso aqui. Ele um dia falou assim, eu vou sair de casa. Eu respirei, eu falei assim, eu não acredito que eu escutei uma coisa dessas. Casa de Ferreira, espeta de pau, né? Orientador educacional, e o filho vai sair de casa porque está revoltado com a mãe.
Aí eu simplesmente peguei a mochila dele, coloquei as coisas dentro coloquei a roupa, coloquei tudo e falei assim, agora você pode ir. Foi doendo o meu coração. Eu falei assim, agora você pode ir. Mas você vai e assuma as suas consequências, as suas escolhas. Porque aqui quem manda sou eu. Enquanto você tiver, aquela história que a gente escuta, né? Enquanto você tiver comendo da minha comida, quem manda aqui sou eu. Então você pode trabalhar para você se sustentar. E aí ele pegou a mochila, saiu, foi pro portão e falou, eu não volto mais. Eu falei assim, tudo bem, mas você não vai voltar. Tem aquele container lá na esquina que você vai comer a comida daquele container. Você vai dormir debaixo da ponte. Você vai dormir em algum lugar e eu não vou saber onde você vai estar. Então, cai na real. Foi quando ele parou no portão, olhou para um lado, olhou para o outro. E aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque naquele momento baixou a noradrenalina, a dopamina, a endorfina, todo o sentimento de raiva dele. Parou, acabou, cessou ali naquela hora. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, me desculpa, me perdoe. E foi um momento que eu tive, assim, a luz, né? De saber que a gente precisa ter informação para saber lidar com os nossos adolescentes hoje. E a partir daí, ouvindo ele mais, a gente começou a fazer alguns acordos, né? E falei assim, olha, vamos parar um pouco para pensar. E aí, eu estudando neurociência, conversei com ele, expliquei as dificuldades que tem para um adolescente quando ele está na frente de um computador mais de 2 horas, o que acontece com o cérebro, né? Os níveis de descarga de noradrenalina diminuem a aprendizagem. E foi aí ele entendendo, e eu também trabalhando em mim, a minha autoridade de mãe. E você pode trabalhar a sua autoridade de pai e de mãe fazendo um acordo. Vamos lá, até que horas que você pode ficar? O acordo com o seu filho, ouvindo o seu filho, não vai desmerecer e diminuir a sua autoridade sobre ele. Mas ele vai estar muito mais próximo e vai poder estar conversando mais com vocês. Eu digo isso por experiência própria, dentro da escola, conversando com os pais. Trabalhei muito tempo com a escola de pais. E foi muito bom, porque os pais escutaram, ouviram, nós fizemos grupos de pais na escola e eles começaram os depoimentos, quando eles pararam para ouvir mais os seus filhos. Então, gente, não compensem sua ausência com um celular novo, com um tênis de marca, com a roupa do momento, com o jogo top das galáxias, que não é assim que funciona. Os nossos filhos precisam ouvir os nossos pais, mas os pais precisam ouvir os filhos. Isso é sabedoria no mundo que nós estamos vivendo. Não adianta, nós não estamos mais no século XVIII e século XIX. E a gente precisa cair a ficha para isso. Infelizmente, ainda existem muitos pais que pensam como os nossos bisavós. E a gente precisa descortinar isso em nós. Eu falo como mãe, falo como orientadora, falo como psicopedagoga e neurocientista e falo como psicanalista, porque eu atendo adolescentes e eu amo adolescentes. E eles trazem histórias de vida de não serem ouvidos. Participem mais da vida escolar do seu filho. Procure saber, não é porque ele agora está no 7º, no 6º ano, no 8º ano. Gente, os meus estão no 1º ano e eu olho o caderno. Eu quero saber o que eles estão fazendo. Quando eu olho assim, você não fez isso aqui, mas eu não vou fazer para você, porque eu já fiz o meu 1º ano. Quem tem que fazer é você. E ali o acordo, né? Vamos fazer um acordo. Você faz, você joga. Você pode criar... eu gosto muito de fazer, e eu falo muito com os pais, mas a gente insiste em não fazer isso. Mas quando a gente faz, você vai ver o quanto isso é importante. Fazer uma rotina. Fazer um cronograma de rotina de estudo. Eu tive que aprender isso porque o imperativo, ele precisa se organizar. Ele precisa de uma agenda, ele precisa saber o que ele vai fazer. Então, eu já tenho essa postura por mim.
E eu aprendi e fui ensinando para os meus filhos. Hoje eles têm lá, de tanto a tanto eu vou jogar, de tanto a tanto eu vou fazer isso, de tanto a tantas horas. Quando a gente organiza um horário de vida, tudo é mais prático. Tudo funciona. Isso não é uma vida perfeita. A gente sabe que tem horas que não dá certo, mas é fazendo que a gente consegue. Não é tentando, porque quem tenta não consegue. A gente tem essa história, eu vou tentar, e não faz. A gente tem que fazer, tem que dar o primeiro passo. Então, sente com seu filho, sente com a sua filha. Se você está tendo algum problema com relação a isso, né, essa organização de horário, vamos conversar. Ontem eu atendendo uma adolescente que ela é minha paciente, ela tem 13 anos. E aí nós fizemos uma técnica muito interessante dela escrever as qualidades dos pais. Qualidades eu coloco assim, potencialidades e fraquezas, né? E no final das contas, ela falando assim, gente, os meus pais têm muito mais potencialidades do que fraquezas. Porque eles estão, a gente tem a mania de colocar para o filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Escute o que você quer fazer. E o que você quer fazer vai te trazer benefícios? Quais os ganhos? Quais as perdas? Perder tempo não é perder tempo com o filho, isso é ganhar seu filho para a vida. Eu escuto alguns pais me dizerem na escola, eu vou perder tempo sentado conversando com o menino. Então, você vai ter problema com ele lá na frente. Principalmente nessa fase de adolescência. Ou você é aliado, não é amiguinho não, porque a gente tem que entender que amigo é amigo, pai é pai. Eu não sou amiguinha dos meus filhos, eu sou mãe. Mas eu sou uma mãe que estou presente, converso. O Pedro é um garoto muito tímido, um dos meus filhos. E ele me conta tudo que ele faz. Às vezes eu ainda tenho essas desconfianças que eu falo assim, será que você me conta tudo mesmo? Aí ele fala assim, mãe, se eu não contar para você, eu vou contar para quem? Até os momentos que ele tem raiva do irmão, ele fala. Até às vezes o momento que ele está com raiva de mim, ele fala. Mas porque nós construímos isso através do diálogo. O diálogo com os filhos, entender o que eles estão sentindo. Não obrigá-los a comer aquilo que eles não querem. Para quê, gente? A pessoa não quer comer o macarrão, então deixa comer o arroz e o feijão que está na panela. Qual é? O que tem de ruim nisso? É difícil, às vezes, a gente parar um pouco para pensar nessa realidade, mas se fosse você, né? Às vezes a gente escutou tanto essa história de você não faz mais do que a sua obrigação, mas o que nós queremos para os nossos filhos, afinal de contas, é que eles sejam felizes. Que eles tenham é o que eu quero para os meus filhos. E olha que eu não sou uma pessoa tão moderna, porque eu tenho muitos limites e limitações. Meu marido também. Mas a gente faz tudo tentando acertar, né? Eu acredito que a culpa é um dos maiores problemas para os pais. Eu falo porque eu escuto muitas mães dizendo se sentir culpadas porque o filho está numa situação de risco, vulneráveis. Mas então vamos o que fazer agora a partir desse ponto que você sabe disso? Como agir a partir de agora? Cada um de vocês tem uma realidade de vida. Eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado, mas eu estou falando na minha experiência de orientadora e de mãe, que foi a partir de ouvir os meus filhos que eles passaram a me ouvir mais. De entender que eles não precisam comer o macarrão só porque eu fiz, eles querem comer o arroz e o feijão que está lá, então deixa ele comer, é o que eles querem. Isso não vai deixá-los de ser filho e não vai deixar de obedecer. Essa questão da obediência, ela é muito, eu vejo ela como algo assim muito sério, obedecer. O que é obedecer? O que é obediência, afinal de contas? Às vezes a obediência está ligada a um autoritarismo ou a autoridade. Que a diferença, né, de autoridade e autoritarismo é muito grande. E é importante saber qual é a sua posição enquanto mãe, enquanto pai. Se você está sendo autoritário, mandando e não escutando, ou se está exercendo a sua autoridade, ouvindo, participando.
não compensando, porque eu digo que a compensação é um mecanismo de defesa conflituoso. Estou em conflito comigo, porque eu não estou tendo tempo para ficar com meu filho, eu vou lá e compenso com a melhor coisa do mundo, mas isso não vai tirar o seu conflito. Pelo contrário, vai fazer pior. Porque lá na frente a gente colhe aquilo que a gente planta, e a ausência também é colhida. O não falar também é uma resposta. O não conversar com o filho também é uma resposta de ignorância. Então, esse é um recado, né, que a gente precisa parar um pouco, refletir. Eu digo assim, ajudar o filho a lidar com os sentimentos é você também saber lidar com os seus. Saber ouvi-lo. O que você está sentindo hoje? Pergunta para ele, o que você está sentindo? O que você está pensando? O que você está achando disso? Quando eu estou reformando a minha casa, e aí eu cheguei para o meu filho, né, e perguntei para ele, como é que você quer seu quarto? Aí um deles falou assim, ai mãe, sério, você está me perguntando isso? Eu falei assim, eu quero saber quem vai dormir no seu quarto é você. Agora a gente pode combinar. Aí eu coloquei as minhas exigências, e ele colocou o que ele quer, e a gente foi olhando ali o que batia. Pronto. Ninguém brigou, eu falei, eu não quero parede preta, nada desse negócio de caveiras, vamos pensar numa coisa mais light, o quarto é um momento de dormir, de descanso, deixa as caveiras para a blusa, para a camiseta, e foi nesse acordo e deu tudo certo. Ninguém brigou com ninguém e está dando tudo certo porque há uma conversa. E assim eu tenho visto na minha escola, com esse grupo de pais que eu faço parte, não a escola de pais, né? Nós criamos um projeto lá na minha escola que é cuidando de quem cuida dos pais. E quem cuida dos pais? O nosso projeto é quem cuida dos pais. E a gente precisa ser cuidado também, né? Nós precisamos ser cuidados. E se nós precisamos ser cuidados, por que não procurar ajuda se não está conseguindo? É importante a gente parar, pensar, refletir. Como estão as suas emoções, pai e mãe, aí? Como que vocês estão? O que vocês estão sentindo? Será que não está deslocando a frustração para os filhos? É parar um pouco para pensar, né? Incentivando a cooperação com eles. Vamos cooperar, vamos fazer juntos. Lá em casa tem horário, não fez o dever? Vai lavar a louça. Mas a louça é uma obrigação. Também. O filho, a filha precisa participar. Aquela história, eu escuto muitos pais dizerem assim para mim: meu filho eu só dou o tempo para ele estudar. A vida deles é só estudar. Gente, ele precisa cooperar com a casa. Porque se ele coopera com a casa, ele vai ter organização na vida dele no futuro. Se ele ajuda nos deveres de casa, nas tarefas da casa, eles vão ter responsabilidades lá na frente. Porque quando você delega apenas o estudo a ele não vai ter responsabilidade no futuro, ele não foi trabalhado isso nele, não foi construído. A gente só aprende a cozinhar fazendo, né? A gente só aprende a fazer determinada coisa se a gente colocar mesmo a mão na massa. Assim é o adolescente, assim é a criança. Já desde pequenininho, ensinar a arrumar a caminha, colocar as coisas no lugar, o seu sapatinho no lugar, essa cooperação, incentivando a cooperação, fazendo elogios. Que bom que você fez isso, não é você fazer só a sua obrigação, mas é se sentir feliz. Obrigada, meu filho. Isso não vai desmerecer, por favor, entenda. Autoridade é diferente de autoritarismo. Eu costumo dizer isso muito para os pais. Se você quer ter seus filhos perto de você, conversando com você, te ouvindo, tenha a autoridade como pai e mãe que foi lhe dada por Deus. E assim a gente vai, né? Vivendo um dia de cada vez. A participação dos filhos, fazendo com que eles participem, isso vai trazendo eles mais perto. E assim a gente vai caminhando. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês não concordam? Querem me colocar no tronco?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou aqui para Tá, ajudá-las. boa noite, sou Larissa, mãe do Felipe do 7º ano, e confesso que eu me assustei aqui ouvindo quando você falou em questão dos jogos, né, do seu filho e tudo, porque hoje é o que a gente mais enfrenta, é a questão do tal do Free Fire nesse celular. E assim, e realmente a gente funciona como uma troca, né? Uma via de mão dupla. Felipe é tarefa, Felipe não sei o quê, né? Não, mas eu tô jogando, só mais uma partida, só mais um pouquinho. Então, acaba que a gente fica refém deles, né? E questão dos jogos e fazendo essa permuta aí. Então, assim, então é bacana o seu ensinamento e a sua experiência, porque a partir de agora, te ouvindo falar, eu vou saber como lidar com essa situação, né? Porque eu acho que a gente não tem que permutar nada com os filhos da gente. Eles têm que ter a rotina deles de estudo, né? E seguir aquela rotina que foi proposta, né? E assim, durante a vida escolar deles, né, durante a sociabilidade, o mundo que eles vão enfrentar de agora para frente, isso não tem mais essa questão de permuta e de que, se você for bom comigo, eu te dou isso. Não. Né? Eu costumo usar uma palavra que eu acho que até é muito, muito impactante, que eu costumo falar que o mundo é mau e o mundo vai ensinar eles lá fora. A gente cria de uma forma dentro de casa, onde a gente não quer que o mundo ensine eles lá fora. Mas eu também não posso ter eles embaixo da minha asa o tempo inteiro, né? E não permitir que eles passem por algumas situações, né, de frustrações ou alguns momentos onde eles vão se sentir perdidos, né? Então, assim, eu achei, assim, muito interessante a sua fala, muito bacana você colocar a gente para participar. Você está de parabéns e confesso que nessa questão do jogo aí eu vou seguir ao máximo que você falou para que eu consiga levar, né? Porque assim, eu tenho dois, eu tenho Felipe que estuda no Tera, que tem 12 anos, e tenho Fred que tem 16 anos que estuda no Couto, né? E é esse jogo o tempo inteiro, e aí colega liga e aquilo lhe tira a atenção, e a gente vai ficando com aquela angústia sem saber como lidar com aquilo. Né? Então, assim, foi ótimo. Para mim, assim, foi ótimo e eu vou saber lidar da agora para frente. Olha só, não custa nada, sabe, Larissa, você sentar com eles dois, sabe? E falar assim, olha, vamos montar um cronograma, nós três. Vamos fazer, se você não cumprir, você vai ficar sem o jogo. E ele tem que cumprir, porque é assim que eu faço com os meus, e é assim que os pais dos meus alunos estão fazendo, a gente está vendo o resultado, por isso que eu estou dizendo para vocês, é um resultado que a gente está vendo. Se eu não estivesse vendo isso dentro da minha realidade de vida, eu não estaria aqui compartilhando com vocês. Porque, até porque, como neurocientista, eu sei do grande mal que há, sabe, nessa descarga neuroquímica, porque hoje nós estamos falando muito dessa questão da droga virtual, porque a droga virtual, foi feita uma pesquisa agora há pouco tempo na China, falando que os níveis de dopamina e de noradrenalina no cérebro do adolescente está deixando-os cada vez mais incapazes de terem raciocínio lógico, de aprendizagem, de conceitos matemáticos, eles estão perdendo neurônios. Sim. Sabe o que é isso, gente? É seríssimo. Os nossos filhos, os nossos adolescentes estão perdendo neurônios por passarem horas na frente do computador, mas muitas vezes isso é conveniente para os pais. Eu escuto muitos pais dizerem que isso é conveniente porque não vai dar trabalho. O filho fica ali na frente do computador o tempo inteirinho e ele não vai te dar trabalho. É muito fácil, você entrega um celular na mão dele, você entrega um notebook, ele tem acesso a infinitas redes sociais, ele vai te dar o sossego e a paz que você precisa. E aí mais tarde você vai se estressar, porque ele não vai passar no PAS, ele não vai passar num concurso público, e a culpa é de quem?
É do pai ou da mãe? É do menino? De quem? Aí vai falar que é do jogo. Gente, nós somos responsáveis. A gente tem que tomar realmente essa postura de sermos responsáveis, né? Então, a postura foi a duras penas, foi vivendo isso na prática, vendo na minha realidade e vendo com os pais dos meus alunos que nós conseguimos estar lidando com essa situação, né? De colocar, vamos fazer um cronograma aqui, de quanto a quanto você pode jogar. 2 horas à tarde, 2 horas pela manhã, 2 horas à noite, como? Vamos pensar aí. E se não fizer, o que você vai perder? E ali vocês vão conseguindo trilhar um caminho de amizade, de respeito, de carinho, não impondo, porque impor não adianta. A gente está vivendo uma realidade que você vai ter briga com seu filho e sua filha o tempo inteiro. E é desgastante isso. É muito desgastante, porque eu passei por essa fase. Ô, Kênia. Oi, querido. Deixa eu só fazer um adendo te escutando, e claro, nesse diálogo da Larissa, eu lembrei de um assunto muito pertinente que a gente tem estudado agora em pedagogias ativas, né, relacionais, principalmente pai e filho, que o que acontece? Mediante esse tema que está sendo tratado aí por vocês, claro, discutido, e isso às vezes a gente pega muito aqui na coordenação, atendendo pais, é um igualar-se do pai em relação ao filho, sabe? Como que eu poderia dizer numa linguagem bem pedagógica? Um adulto de chupeta, sabe? Isso às vezes acontece muito e é muito notável, aonde, por exemplo, o pai se iguala sentimentalmente, amorosamente com a cabeça de um infante juvenil. Uhum. Isso é muito complicado, porque quando há um igualar de paridade mental, surgem inúmeros conflitos que poderiam serem desenvolvidos de uma maneira muito mais tranquila por parte do responsável. E isso eu vejo, assim, como um adendo no assunto, uma necessidade que às vezes a gente precisa, né, na condição de responsável por um infante, adolescente, não igualar sentimentalmente, porque o sentimento, quando ele decai no sentido de adolescente, aí ele fica extremamente orgulhoso, não há o perdão, não há o diálogo, e sim a revolta, há aquilo que a gente chama de conflito a todo momento, toma lá, dá cá, é a base da gritaria, não tem diálogo. Nunca esqueço, um dia eu atendi um aluno, ele falou assim, eu estou muito chateado, meu pai não me perdoa e eu não perdoo ele. Um exemplo, sabe? É isso que às vezes acontece muito nessa relação. Por que meu pai não me escuta? Porque talvez ele é tão infantil quanto eu. Profundo isso, super, mas é necessário também levar essa reflexão. Até que ponto nós não estamos sendo adultos de chupeta na relação com os nossos filhos. Não, que isso, é muito bom, eu gosto de ouvir, né, porque a gente vai aprendendo muito uns com os outros, e nessa realidade, você tem a sua realidade como coordenador, sabe o que você escuta, eu como orientadora educacional, eu também escuto muita coisa, então a gente vê assim, eu tive um desprazer muito grande, gente, de ouvir uma mãe, uma vez, que eu fiz uma convocação, a filha dela estava atrás, é uma situação assim muito complicada. A filha dessa mãe estava atrás da caixa d'água da escola e cobrava R$2 para os meninos beijarem ela. E aí nós descobrimos essa situação, né? Chamamos a mãe para conversar. E a mãe chegou e ela falou assim, nossa, minha filha é muito inteligente, porque na minha época eu não cobrava nada. Imagine como que eu fiquei. Imagine como que os colegas, a diretora ficou, e o diretor. Como a gente vai trabalhar com essa adolescente, com essa criança? Como se a mãe se iguala nessa relação? É a mesma coisa, Eduardo, que você acabou de falar. A mãe agia como a filha, usava os shorts iguais da filha, tinha uma disputa com a filha. Então, assim, existem situações que, se a gente for parar para pensar, são diversas. Mas nós, como pais, precisamos entender que a gente tem um lugar, tem uma posição.
E é nessa posição de pai e mãe que a gente precisa cair a ficha de entender que os nossos sentimentos são diferentes e a gente tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela é muito grande, porque nós, na constelação familiar, a mãe leva filho para a vida e o pai para o mundo. E a gente precisa entender essa relação de vida e mundo. Eu falo, nós somos um pouquinho nós temos 50% pai e mãe, mas nós não somos os nossos pais e nossas mães. Nós precisamos entender isso. E os nossos filhos não são apenas uma continuidade de nós. Eles precisam se frustrarem, sim. Às vezes eles precisam sentir, saber o que é o não. Quando você quer alguma coisa que o seu filho não faça, então diga o que você faz, o que você quer. Isso é uma coisa muito interessante que a gente ensina para os pais dentro da realidade da neurociência. O não faça isso, não faça aquilo, não toque o dedo na parede. O não é muito processado. Agora, se você diz, tire a mãozinha da tomada, faça tal coisa, pegue isso, canalize o momento que o seu filho está fazendo alguma coisa que você não quer e peça para ele fazer uma outra coisa que você queira. Isso vai ajudá-lo e isso não vai trazer estresse. Você não precisa dizer para ele, não faça isso. Eu não quero que você pule no sofá. Pelo contrário, você pode dizer, vem cá, me ajuda aqui na cozinha rapidinho. Troca isso aqui para a mamãe, faça isso aqui para o papai, me ajuda aqui. Ele precisa se sentir útil e cooperando com a família. Quando o filho, quando o adolescente, ele sabe que ele é cooperativo, ele também passa a ser cooperativo no mundo externo, que não é a realidade, né, familiar, mas ele vai viver o mundo social fazendo com que eles sejam melhores, que é o que a gente deseja, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Kênia, meu nome é Simone. Eu queria saber de você como gerenciar, às vezes, alguns traumas que os pais trazem na própria criação e acabam repetindo esses traumas com os próprios filhos. Fica... tipo assim, você não quer fazer, mas você acaba fazendo. Como evitar isso? Pois é, gente, falando de traumas, né, eu como psicanalista, eu digo, o pai e a mãe precisam se tratar. É difícil, é uma realidade complicada, mas a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, enquanto lá na escola mesmo, por exemplo, os pais que eu vejo que agem com alguma questão mesmo traumática, eu faço um encaminhamento para um psicólogo, né? Eu faço a minha parte como orientadora educacional. E é o que eu costumo dizer para os pais. Se você sente que tem alguma coisa, que você traz um trauma, e que esse trauma está sendo passado para o seu filho, o que te faz pensar que não é capaz de se curar desse trauma? Porque a psicanálise cura. Né, ela trata isso. Quando a gente fala da cura, né, é uma cura muito subjetiva, mas é aquela situação, você precisa de tratamento, você precisa de assumir essa realidade, porque você vai, é algo assim, você vai empurrando. Então a gente precisa, quando eu comecei, eu falo assim, quando eu comecei a fazer terapia para ajudar meu filho a lidar com as emoções dele, porque eu não estava sabendo lidar, foi um momento mais libertador para mim. Gente, a terapia para os pais, um grupo de pais, você falar o que sente, escutar o outro, isso é muito importante. Isso ajuda. Se colocar na escola, se tem alguém da escola que você acha que é confiável, né, tem um coordenador, um orientador, coloque para ele, eu preciso da sua ajuda. Isso vai ser libertador. Então, se tem um trauma e está passando isso para o filho, a minha opinião como profissional é procurar ajuda, em primeiro lugar. Porque você se ajudando, você vai ajudar seu filho. É abrir a mente para essa realidade. A terapia, um grupo de pais, uma conversa, isso é muito importante, isso vai te ajudar bastante. Às vezes é uma coisa tão simples que pode ser ressignificada.
A palavra ressignificar hoje no mundo está sendo tão vista assim de uma forma tão banal, mas é dar significado novo àquilo que eu estou sentindo. Eu costumo dizer, como Sartre, Jean-Paul Sartre, não é o que aconteceu com você, mas aquilo que aconteceu com você, o que você vai fazer disso, né? O que você vai fazer para transformar. Não é o que houve, mas o que você tem como conhecimento e que você pode mudar. Existem 2 tipos de mindset, né? O mindset fixo e o mindset crescimento, que é a forma de pensar. Aquele fixo é aquela pessoa que pensa, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar, então esse é meu jeito. Então você vai sofrer. Vai sofrer muito, porque você vai ver que as coisas estão abrindo a mente, as pessoas estão evoluindo. Nós não somos mais os mesmos depois dessa pandemia. Neurocientificamente, eu vou dizer para vocês, há uma grande perda neurológica dos nossos adolescentes. E a gente precisa ter conhecimento disso, cobrar menos e fazer mais, falar menos e agir mais. Isso vai ajudar. Essa é a minha opinião, viu, Simone? Obrigada. Mais alguém? Kênia, muito, muito obrigado pelas palavras, pela experiência, né? Tanta sabedoria aí partilhada em um vasto exemplo de vida, de experiência. Claro, falo aqui em nome dos pais, dos professores, coordenadores, gestores. Nosso muito obrigado pela noite, por esse momento formativo. Sinta-se sempre acolhida pela família Terra, viu, Kênia? Eu agradeço. Bom ter pessoas que somam conosco. E esse nosso projeto de formação, ele vai, junto aos pais, ele vai nesse intuito de querer somar para que assim a gente agregue uma educação de qualidade. O reflexo de uma sabedoria experienciada aqui, ela traduz em sala. Ela vem como reflexo na convivência nossa aqui no dia a dia. Graças a Deus, nós somos muito agraciados mesmo por ter pessoas que acolhem a proposta. E nada melhor, então, dizer para você, gratidão e sinta-se acolhida sempre, tá? Será bem-vinda sempre a partilhar conosco essa sua sabedoria. Obrigada, Eduardo. Eu agradeço vocês, agradeço a todos vocês que ficaram aqui até agora, né? Eu espero, assim, que possa fazer a diferença em algum momento, né? Que vocês, eu costumo dizer, aquilo que eu disser, né? Aquilo que eu disse, que vocês possam colocar num mosaico, o que for importante, coloquem na sua vida, e o que não for, não precisa colocar, né? Potencializa, né? Então cada um tem sua experiência de vida, cada um tem sua família, e aqui não é impondo aquilo que é certo ou errado, né? Mas o que cada um sabe como deve ser e o que deve fazer. Eu deixei meu Instagram, kenia.fernandes.psique. Quem quiser me seguir lá no Instagram, de vez em quando, eu coloco muitas coisas, assim, às vezes de escola, de família, de psicanálise, enfim. Mas aí vocês podem ficar à vontade. E eu estou aqui à disposição sempre que precisar. Rubinho, muito obrigada também, você na direção da escola. E agradeço a cada um de vocês por estarem, né, aqui até agora. A gente que agradece. Obrigada. Rubinho, tem alguma palavrinha? Nós temos aqui também, quem é a Rose. A Rose, não sei se a Helena que são gestoras, tá? Vocês querem dar uma palavrinha? Rubinho? Bem, eu sou pai, né, do Arthur também. Temos outros Arthur por aqui. Inclusive, o Nivaldo está aqui, também tem o Arthur, né? E é isso. Eu acho que quando você falou, comentou, e eu estava aqui, lá no início, quando você perguntou, eu queria falar, eu só quero que meu filho seja feliz. E depois, no final, você falou isso. Eu falei assim, cara, é isso. Eu quero que meu filho seja feliz, porque a gente quer uma coisa. Aí a gente induz ele para alguma coisa. Aí chega uma hora, ele fala, eu não quero isso. Mas a gente vê a felicidade dele fazendo outras coisas que a gente... Então, só engrandece, assim, esse momento agora, viu, Kênia?
e Bom, foi muito boa. Essa noite, como eu falo, é momento único que a gente tem que aproveitar assim. Obrigado, obrigado mesmo por você fazer gratidão, parte gente. desse momento Tera aí com a gente. Obrigado. Eu coloquei, alguém pediu para repetir o Instagram, eu coloquei lá. Eu coloquei aí no chat, então tá. tá bom? Só Tá dá uma joia. olhadinha no chat aí, eu coloquei para vocês. Gente, Gente, um grande agora- abraço, boa noite para vocês. Muito obrigado, Fiquem com Kênia. Deus. Muito obrigado. Se quiser ficar conosco, tranquilo. Caso Tá, contrário, joia. a gente já se despede. Pessoal, esse nosso último momento da nossa reunião, então, nós faremos o seguinte: tem alguns recadinhos a passar para vocês e gostaria muito da atenção de vocês. Querendo ou não, nós retomamos as atividades aí do segundo semestre. Nominalmente falando, em relação ao ano letivo, nós estamos no terceiro bimestre. Acaba que já estamos na metade aí do caminho da nossa jornada educacional, naquilo que equivale, no mínimo, os 200 dias letivos, que confere aí, para que o teu filho, a tua filha, passe de série. E, graças a Deus, esse ano muito mais ordenado do que em relação ao ano passado. Claro, temos muitas arestas aí a serem aparadas, mas já adiantamos para vocês que do início do ano até agora já progredimos muito, principalmente em relação àquilo que chamamos de atualização de conteúdo, atualização daquilo que porventura tenha ficado como falha. Hoje já tenho muita clareza pedagogicamente falando para vocês que tudo aquilo que confere a série do seu filho em relação a conteúdo, nós já estamos atualizados. Se você perguntar assim, o assunto que meu filho está vendo hoje na série correspondente dele equivale à série ou está com atraso? Então, já te digo, estamos em dias com esse conteúdo. Para que continuemos em dias e, acima de tudo, tenhamos fluência nesse nosso dinamismo híbrido, já entro com os assuntos pertinentes do que eu venho para dizer para vocês. Eu digo em nome da coordenação, precisamos do apoio de vocês. Apoio principalmente naquilo que chamamos de acompanhamento de tarefas, acompanhamento da plataforma de ensino, como vocês já sabem, tudo aquilo que os meninos produzem para certificar que, de fato, nós estamos no ensino híbrido, deve ser postado na plataforma. Nunca sonegamos ajuda em relação a qualquer entrave que, porventura, vocês possam ter. Não estamos dando conta. Não sei o que fazer, não sei como manusear o equipamento, o aplicativo, enfim, deu tilt em senha, Tudo isso, gente, precisa de um olhar bem minucioso por parte de vocês, pais, porque por favor, nos comunique, porque aqui estamos para auxiliá-los. Ok, esse é o primeiro tópico. Então, precisamos que vocês observem a plataforma. Muitos alunos fazem a tarefa, produzem, mas não tira foto e publica lá no tópico correspondente. Isso tem que estar bem de olho. Temos na plataforma o manejo de como vocês fazem para ver se os filhos de vocês estão com atividades pendentes ou não. O que acontece? Vou partilhar agora uma coisa típico de adolescente, né? Que é o quê? O aluno, às vezes, ele diz que fez, mas não fez a tarefa. Tem que anexar uma foto da atividade, ele não anexa. Então, preciso também, se você conhece teu filho e tua filha, observe esses detalhes. Às vezes, eles são espertinhos, eles tiram a foto de um arquivo qualquer ou de uma atividade do livro e posta lá só para dizer que está anexado. Nossos professores, eles olham e corrigem todas as atividades. E isso precisa, claro, corresponder àquilo que está sendo solicitado, tá certo? A partir desse bimestre, na plataforma, todas as aulas com assuntos novos terão links de aulas gravadas. Assuntos de correções, ou até mesmo assuntos que não venham a ser ao assunto propriamente dito, conteúdo novo, ele não tem gravações, tá bom? Por isso que a gente precisa que todos os pais sigam à risca. Nós entramos aí, gente, no ensino híbrido novamente em relação aos 3 grupos, A, B e C. Toda essa questão ela é burocrática educacional, que é o quê? Para que ele esteja legalmente na série e também nas participações das aulas, ele tem que ter consciência de que grupo ele está, você como pai tem que ter consciência do grupo que você assinou, se é para vir presencialmente ou não,
porque daí já segue a regra ordenada. Se cada um fizer do jeito que quer, eu vou no dia que eu quero, hoje eu não posso ir, eu estou no grupo presencial, eu vou ficar em casa. Isso dá um desordenamento. E pelo sistema, seu filho está com pendência. Então, vamos ser bem sinceros ao cumprimento fiel disso. Eduardo, eu queria que meu filho fosse todo o tempo. Isso foi um dos questionamentos que às vezes nós encontramos esses últimos dias. Queria que ele fosse todos os dias. Por hora, nós não estamos aptos a isso, porque é uma normativa do Conselho Estadual de Educação, que vem principalmente, muito rigidamente, principalmente em relação a nós, escolas particulares, para seguir a risca, tá, gente? Não é porque eu, Eduardo, Rose, Rubinho, enfim, aqueles que estão à frente do ordenamento aqui pedagógico, está querendo. Não, por nós, já voltaríamos, mas nós temos uma legislação que está por detrás. Nós, enquanto colégio, estamos seguindo rigidamente, tá? Já adianto a vocês, tanto quanto aos alunos, quanto aos nossos colaboradores em relação a essa prevenção aqui na escola. Na oportunidade, já falamos com alguns pais, né? E com os nossos colaboradores, são os melhores para dizer isso que eu estou replicando aqui, que é o quê? Vocês, quando, primeiro, o filho de vocês tiverem qualquer suspeita de Covid, os sintomas, né? Que vocês já estão mais careca do que eu de saber, corresponde a esses todos os sintomas aí, não enviem para o colégio, tá? Avisem, porque a gente ordena no sistema e eles ficam legalizados. O que a gente quer também é essa precaução. Digo isso também em relação aos nossos colaboradores. Vocês vão ver, ou já tenham acompanhado aí nesse terceiro bimestre, alguns colaboradores que estavam com suspeita, qualquer primeiro sintoma, eles vão trabalhar de casa, né, dando aulas online com os meninos aqui mesmo presencialmente, mas o nosso objetivo é a saúde, e é essa precaução e cuidado. Graças a Deus, desde o início do ano, nós não tivemos nenhuma fonte de contaminação aqui no Colégio Terra. Motivo de muita alegria e, acima de tudo, muita responsabilidade, seja por parte dos nossos alunos, conscientização por parte dos pais, colaboradores, e não é agora que a gente vai despencar. Pelo contrário, agora a gente já está mais potencializado aos cuidados, certo? E prova disso a gente tem visto aí escolas em Goiânia, em Jaraguá, em Caldas Novas, fechando por inteiro, porque se tiver uma disseminação aqui coletiva, temos que fechar o colégio todo durante 15 dias. E passar por uma testagem em massa e tudo mais, complicando mais a nossa vida. Então, nesse sentido, queremos a compreensão dos senhores. Por gentileza, não nos julguem. Estamos fazendo um protocolo e esse protocolo ele precisa ser firmado piamente, certo? Piamente, até para a gente não ter complicações e ter que ficar com a escola vazia aí por dias, tá bom? Eduardo, quando que vai voltar isso? Por hora, nós seguiremos detalhadamente. Grupo A, B e C. Por hora, quando tivermos uma normalização, menos rigidez em relação a isso, a questão do espaço, um pouco mais aí que 50%, enfim, as salas estiverem aptas e até mesmo a lei estiver apta ao nosso favor, voltaremos, né? Amanhã a gente já temos aqui uma notícia boa, em Goianésia, os professores já serão vacinados a segunda dose, já é um motivo de alegria que vai facilitar um pouco para nós essa reabertura aí, com um número maior de alunos em sala. Então, pedimos essa compreensão aí por parte de vocês, certo? Gente, essa semana já partilhei com vocês, com um mês de antecedência, no grupo que vocês fazem parte dos pais, até mesmo para os alunos, aqueles que vêm presencialmente impresso, o calendário de provas. Calendário de provas da P2 referente ao terceiro bimestre. Não esqueçam de dar uma olhadinha. Essas são as provas oficiais. Fiquem bem atentos. Essas são as provas oficiais do bimestre, que já tem data marcada. Começa lá dia 15, se eu não me engano, de setembro, e vai até dia 22. Observem essas datas, observe o dinamismo que rege tudo isso. Não deixem as meninas estudarem em cima da hora, já sabe o que vai cair, que dia será, praticamente, para que eles não fiquem prejudicados.
Agora tem outra questão que eu gostaria também que vocês entendessem. Quando fala P1 e P2, eu acho que está bem discriminado para todo mundo. O que significa? P1 é a nota que corresponde a trabalhos e tarefas, tá bom? Trabalhos e tarefas. Às vezes os meninos falam, mãe, hoje tem prova de matemática. A estrutura pode ser de prova, mas nominalmente a P1, esses dias algumas séries têm feito bastante, corresponde à nota de trabalho, certo? 60 pontos de trabalho e 40 de tarefas. Esse tópico, eu gostaria que vocês entendessem, porque para não ter dúvidas, tá bom? Trabalhos e tarefas. Trabalhos e tarefas. Prova oficialmente que nós temos, pedagogicamente falando, é no final do bimestre, tá? É nominada como P2 no valor de 70 pontos. E essas que já mandamos o calendário para vocês. Os meninos sabem detalhadamente isso. Tendo alguma dúvida em relação a esse processo avaliativo do nosso colégio ainda, até porque segue o mesmo roteiro desde lá de janeiro, do primeiro bimestre, podem entrar em contato, tá? Alguns já perguntaram aí. Amanhã, diante do nosso calendário pedagógico, nós temos, amanhã, dia 25, nós temos a nossa parada pedagógica. Se você olhar lá naquele calendário que enviei para vocês no início do ano, e agora reenviei novamente, no início de agosto, no grupo lá dos pais, nós temos 2 paradas pedagógicas esse semestre. Tem uma amanhã, dia 25, e se eu não me engano, tem outra em outubro. É só dar uma olhadinha aí depois para ficarem atentos ao calendário. Mais para frente a gente vai avisando. Quando tem parada pedagógica, nesse caso, nós paramos, não temos aula, porque é um dia de formação interna com todos os nossos colaboradores. Tá bom? Outro detalhe, nós estamos com um projeto bem legal e gostaríamos de falar com vocês, seja com os alunos das séries iniciais, bem como também os alunos do ensino médio. Das séries iniciais nós já temos trabalhado, pegando o gancho aí do que a Kênia falou, nós temos trabalhado um projetinho saúde mental. Os pais aí do 6º ano que estão aqui, 7º ano, com certeza os meninos já comentaram com vocês, né? Na ocasião até a Sara, a nossa psicóloga, que acompanha diretamente eles nessas aulas, tratando um pouco de temas mais voltados à saúde mental, e eles podem mais do que nunca falar para vocês. É um projeto das séries iniciais. Nas séries finais nós temos tido um projeto bem bacana, que é mentoria educacional, é o dinamismo acompanhado sistematicamente com cada aluno, isso nas séries finais que eu digo ensino médio, né? Para montar roteiro de estudo, foco em vestibular. Nós temos o professor Charles, capacitadíssimo nessa área, né? E tem conduzido tão bem os meninos, faz acompanhamento semanalmente, individual, seja presencial, se o aluno optar, ou pelo Meet, estilo como estamos aqui agora. O que às vezes a gente tem é uma certa rejeição. O processo de mentoria ele tem que trabalhar também um pouco do altruísmo do aluno, que é o quê? Ele que se lança, é uma coisa que tem que partir dele. Muitos alunos não têm feito por capricho. É fora do horário de aula, não vou. Uma oportunidade tanto que estão perdendo. Pergunta teu filho se ele tem feito ou não, tá? A gente tem a relação aqui, essa próxima semana eu vou estar entrando em contato com os pais, pedindo esse empenho e participação maior dos alunos. Mas é importante esse apoio dos pais. E agora, nesse segundo semestre também, nós vamos montar um projetinho para trabalhar série por série alguns pontos dessa linhagem saúde mental, tá bom? Nós iniciamos com 6º e 7º como algo fixo, mas nas demais séries nós faremos hora ou outra atividade. Isso tudo faz parte de um novo estilo adotado para aqueles que são da área da educação. A gente já tem saído na frente nisso, com as novas normativas da BNCC, com um novo olhar sobre o novo ensino médio. Tudo isso a gente já tem colocado em prática aqui no Tera, certo? Que é a parte da saúde mental. O aluno que não é só conteudista, mas é aquele que trabalha também o que chamamos de reflexão interior. Eu estando bem comigo mesmo, eu tenho um altruísmo em relação ao estudo. Na minha casa, na minha família e, obviamente, com foco no meu futuro. Enfim, já terminando, gente, eu preciso também alertar os pais que ainda não buscaram os boletins aqui no colégio do segundo bimestre, já estão impressos, é só pegar na secretaria. Eduardo, por que não entrega para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os alunos? Não, eu preciso que você venha, assine a ata.
tudo que refere ao ensino híbrido, gente, sistematicamente falando, ele é um tanto quanto burocrático. Mas para que tudo a gente tenha documentalmente falando, assinaturas, provas que a gente realizou, prova disso para vocês verem, nossos profissionais, eles vão passar agora, a partir desse mês, de 15 em 15 dias por testagem, tá? Contra aí a Covid. O protocolo ele tem sido minucioso e queremos atender detalhadamente e contamos com esse apoio de vocês aqui também. Contamos com apoio em relação ao horário, tá? O horário de chegada na escola nunca é mais que 7h05. Pelo sistema híbrido, nós estamos proibidos de acolher alunos aqui pós esse horário, exceto uma grande exceção. 6h30, 7h05, toleravelmente falando, tá? Contamos com esse apoio aqui. Peço uma delicadeza, assim, que eu sei que muitos já têm, quando trazem os filhos, o trânsito, o fluxo aqui na frente, quando forem, principalmente os meninos menores, deixar eles na faixa, para atravessar a faixa, não chegar com muita velocidade aqui na frente, até porque a gente está trabalhando com criança, e às vezes criança, principalmente cedo, quando está com sono, é um pouco lapsa, e evitando qualquer fonte de acidente, tá? Queremos essa conscientização aí, nível trânsito, por parte de vocês também. E, por fim, a questão do uniforme, tá? Uniforme no colégio, gente. Às vezes eu fico muito sem graça de ter que alertar isso até hoje. Mas, a partir de agora, a gente está proibido de acolher menino que vem com roupa que não é uniforme. Que é o uniforme, Eduardo, que corresponde aí no Tera? É camiseta de uniforme, bermuda jeans ou calça jeans. Jeans que eu digo é o azul escuro ou preto. Nada de roupas rasgadas, aquelas bermudas moletom, ou até mesmo bermudas estilo aquelas praianas, sabe? Que se usa para ir em clube, enfim. Não é. Ah, Eduardo, mas só tem isso. Eu não vou proibir, gente, mas isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu não posso cessar o aluno que entre, mas também, ao mesmo tempo, não posso deixar que ele faça daqui um centro de moda, ou até mesmo do jeito que quer, até porque essa é uma regra interna nossa adotada, tá? Ah, não vou. Ah, meu uniforme está sujo, posso ir com outro. Sim, mas sendo comedido. Às vezes a gente tem uns contratempos aqui tão desnecessários em relação ao uniforme. Claro que eu não vou nascer um conflito com o pai, mas hora ou outra eu preciso notificá-los. Filho que vem com roupa rasgada, essas da moda, com roupas coloridas demais, que foge totalmente do padrão adotado de uniforme pela escola, tá? Enfim, seria por parte geral, informações gerais a nível da coordenação, isso, de mais urgência. Tudo que é comunicado, geralmente a gente coloca lá no grupo dos pais, da série correspondente do teu filho. Eu gostaria, se porventura tem algum pai aqui que não está nos grupos, nos notifique. Tá? O nosso WhatsApp é 3353-3521, telefone fixo, e daí a gente adiciona você lá para estar a par sempre de tudo que ocorre. Toda semana a gente coloca lá, é um grupo fechado, mas com recebimento. Se porventura, diante de tudo isso que eu falei aqui, ou um assunto que por hora vocês têm dúvida, a gente tem uma linhagem de trabalho muito aberta e clara com vocês. Sendo assim, tendo qualquer dúvida, pode entrar em contato, me coloco à disposição, Rose também, a nível coordenação, os nossos professores sempre muito atentos e disponíveis para atendê-los, viu? Então, sendo assim, vamos nos comunicar. Eu acho que a comunicação é o princípio real de um crescimento humano e até mesmo, no caso, na nossa linha educacional, de intelectualidade, né? Então, peço a vocês que vamos nos comunicar. Breve, a partir do próximo mês, a gente vai iniciar a nossa campanha de matrícula, né? É importante falar, nós vamos vir com muitas novidades no próximo ano, já adianto para vocês, algumas tentativas de uma nova roupagem, uma nova linhagem didática, pedagógica, a nível material, a nível ferramentas tecnológicas, educacionais, que agreguem ainda mais valor àquilo que a gente acredita como proposta de ensino educacional Tera. Então, tudo isso nós apresentaremos a vocês no próximo mês, e peço que fomentem ainda mais a cultura dos vossos filhos em relação ao estudo. Chama atenção aqui para 2 séries, que são as séries de fechamento de etapa, que no caso é o 9º ano, e a 3ª série do ensino médio. Se temos papais com filhos nessas séries,
acompanhe ainda mais, porque são fechamentos de ciclo e a gente precisa que não tenha nenhuma forma de pendência. Tanto é que a orientação diante do Conselho Estadual de Educação é que essas séries elas tenham ainda mais aquela questão do presencial, né? A questão do acompanhamento minucioso. Aqui, graças a Deus, a gente faz com todas e a gente precisa do apoio, claro, dos pais, né? Desse minucioso aí. Tá bom? No geral é isso. Se porventura vocês tiverem algum questionamento no particular em relação às questões da vida individual aí, você, família, com teu filho, junto a nós, colégio, sempre sintam-se convidados a dialogarmos. Tá bom? Não sei se o Rubinho, a Rose tem mais alguma palavrinha. Da minha parte, se dá por cessado aqui, tá? Os recados. É isso aí, a gente encerra, né? Agradecer a Deus mais uma vez por esse momento. E o Eduardo já adiantou, a gente está tentando fazer novas, posso dizer, mudanças importantes para o nosso crescimento, principalmente na aprendizagem, e vocês vão ter muitas surpresas nas pré-matrículas aí para o ano 2022, né, Eduardo? Então, sim. Tem muita coisa boa que nós já estamos buscando, tá? Nos atualizando ainda mais. Vocês podem ter certeza que a gente vai vir com tudo em 2022. Boa noite a todos. E, como o Eduardo disse, qualquer dúvida, qualquer posicionamento, estamos aí a partir de quinta-feira novamente, porque amanhã é a nossa parada pedagógica, amanhã nós temos um compromisso aqui pela manhã. Mas a partir de quinta-feira, estamos aí à disposição de vocês, né, para atendê-los novamente. Valeu? Beleza. Um muito obrigado a todos. E essa reunião, depois aqueles que gostaram ou que chegaram depois, ela está sendo gravada. Na oportunidade, eu vou disponibilizar o link para vocês, tá bom? Lá no grupo dos pais. Muito obrigado a todos. Boa noite, bom descanso e até qualquer hora, tá bom? Tchau, tchau. Eu vou embora, gente, porque eu tô achando que eu vou morar aqui na escola, sabe? Estou aqui de 3 às 6. Um abraço. Estamos aqui, né, Eduardo? Não é, Rubinho? Vamos. Tá bom por hoje. Um abraço, obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau.